A paz, meus queridos, que o Senhor esteja te abençoando imensamente. Eu não tenho dúvida de que a reflexão da Palavra de Deus todos os dias nos traz um eterno peso de glória, de paz, de unção, de vida com Deus, porque é uma leitura e é uma experiência de reflexão, de meditação que nós devemos fazer todos os dias, meu querido. Porque toda a palavra, ela é inspirada e é útil. Você crê que toda a palavra é inspirada? Então dê valor a essa inspiração divina. Você crê que toda a palavra é útil? Então, meu querido, medite em cada porção da palavra, para que essa palavra entre no seu coração e você seja cheio da palavra do Senhor. Amém? Estamos aqui, queridos, no capítulo 38, e por esse tempo Judá separou-se de seus irmãos. Quero ler um pequeno trecho de um comentário aqui, que eu separei, e nesse comentário está da seguinte forma: a família de Jacó está dissolvendo seus poucos. Primeiro Simeão e Levi se deixaram levar pela sede de vingança em Siquém, lá no capítulo 34. Depois Rúben, o primogênito, teve relações sexuais com Bila, concubina do pai. Gênesis, capítulo 35. Posteriormente, os irmãos de José o venderam para ser escravo. Capítulo 37 de Gênesis. Agora, Judá, o quarto filho de Leia, deixou a família da promessa em que fora criado para se unir aos cananeus, aos amigos cananeus. Meu querido, quero dizer para você, fazer aqui uma reflexão, para que a misericórdia de Deus seja sempre exaltada. Porque em Salmos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Isso é verdade. Isso é extremamente verdadeiro quando nós refletimos o caráter de Deus em meio a toda essa história. Tá? Então, Deus é extremamente misericordioso. E essa misericórdia está sobre mim, sobre você, sobre aqueles que nós lemos aqui na Palavra de Deus. Aqui, nós vemos o seguinte, que depois desse acontecimento terrível, no capítulo 37, em que José foi traído pelos irmãos, alvo de ódio dos irmãos, alvo de inveja, e foi lançado naquele poço, foi vendido como escravo. Queridos, eu creio também que nós teríamos vontade de sair dessa família, de se afastar, de se apartar. Foi exatamente isso que Judá fez. Separou-se e foi morar em outra terra, junto com os cananeus. E Judá casou-se com Sua, a filha de um cananeu. Não só Judá foi para longe, se separou dos irmãos, foi habitar em outros lugares, como ele se casou com uma cananeia. Sua lhe deu 3 filhos, Selá e Onã. 3 filhos, Selá e Onã. O Senhor matou por causa da sua vida perversa. A Bíblia não fala que tipo de perversidade fazia. Mas ele era perverso. Se ele era perverso, imagine o que é um homem perverso. É um homem que normalmente não respeita pai, não respeita mãe, não respeita a esposa, ou bate na esposa, ou não sei. A Bíblia não comenta. Querido, é só pensar o que é uma pessoa perversa. Isso que era ele. Se o filho é perverso, você acha que o pai sabe ou não sabe da perversidade do filho? O pai sabe. Todo pai, toda mãe sabe que o filho é perverso, que o filho é ruim, que o filho é mau. Pode não olhar, pode não querer enxergar, mas que sabe. E aí, querido, o que acontece? O Senhor matou por causa da sua perversidade. O Senhor o puniu. O Senhor tirou-lhe a vida. Bom, morreu.
Tamar é o filho de Judá, se casou com Tamar. E morreu, porque o Senhor tirou a sua vida. Bom, tudo bem. Se casou, Tamar ficou viúva, então havia uma lei naquela época que é o seguinte: lei do levirato, em que se uma mulher ficasse viúva, essa mulher teria que ter relações com o irmão mais velho, com o parente mais próximo, e ele deveria assumir para suscitar descendência. Uma mulher que ficasse sem descendência era um acidente catastrófico, era uma coisa muito vergonhosa, algo terrível. Isso não podia acontecer. Um homem não podia ficar sem uma descendência. E ali, no caso, como que era o primogênito de Judá, morreu, o seu irmão Onã teria que assumir. Onã, aconselhado por Judá a ter relações com Tamar para suscitar descendência a mas Onã, de maneira egoísta, fazia controle de natalidade. Onã tinha relações com Tamar e Onã jogava o sêmen na terra, e assim, de maneira natural, ele evitava. Onã, de maneira egoísta, não foi justo com um comportamento, com uma cultura daquele momento, porque este filho não seria dele, este filho seria uma descendência do seu irmão. Esse filho provavelmente poderia tomar a dianteira no governo da família, porque seria o filho do primogênito, do mais velho. Então, Onã pensou apenas em si mesmo. O Senhor não se agradou. A palavra usada aqui, nesse versículo em que diz que o Senhor não se agradou de Onã, é desgosto. Querido, a Bíblia descreve muitos sentimentos de Deus, entre eles o desgosto. O Senhor ficou desgostoso com a situação e matou também ali. Com medo de dar seu filho, Selá, Judá manda Tamar voltar para casa. Judá manda Tamar voltar para casa e fala assim: olha, você volta para casa, tá? Volte. Quando meu filho se tornar homem, eu te dou para casar. Tudo mentira. Ele não pretendia. Ele teve medo. Ele ficou com medo que seu outro filho morresse. Ele não abriu os olhos, ele culpou Tamar, a inocente Tamar, pela morte dos seus filhos. Não sei se ele devia achar que era alguma culpa dela. A culpa da morte dos seus filhos eram os próprios comportamentos egoístas que ele teve. Talvez Judá, com certeza Judá foi omisso nessa história. Precisava de um encontro com Deus. Precisava de ser restaurado pelo Senhor. Precisava se tornar homem de verdade. Tamar volta com vergonha sobre ela. Judá ficou viúvo e foi com seu amigo para Timate. Bom, Tamar volta para sua casa. A esposa de Judá morre. A esposa dele, logo após a morte, ele fica viúvo, passa aquele tempo de viuvez e ele vai cuidar dos negócios, da lã das ovelhas, lá em Timate. E quem é que fica sabendo que Judá vai passar em Timate? Vou ler aqui o versículo para vocês. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timate, onde estava cortando a lã das suas ovelhas. Aí, pulando mais alguns versículos, versículo 14. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Tamar, apesar de ter feito algo que hoje é imoralmente inaceitável, que nós discordamos,
que talvez até mesmo naquela cultura se discordasse, ela fez aquilo com um sentimento de justiça muito grande, porque ela sabia que o filho de Judá já era homem e Judá não cumpriu o acordo, não cumpriu o trato. Então Tamar ia ficar com a vergonha dela lá e Judá ia ficar com o filho dele vivo, com medo de cumprir aquilo que ele tinha que cumprir, de honrar sua palavra. Então Tamar vai lá, se veste de prostituta e ele tem relações com aquela prostituta e ele deixa com ela seu cajado, deixa o sinete com o cordão e o bastão. Os instrumentos que ele usava para selar o acordo, é como se ele usasse um cartão de crédito e ainda deixou o bastão, que era o seu instrumento de guiar as ovelhas. Então, depois de 3 meses, querido, depois de 3 meses, a barriga de Tamar está grande. Quando ficam sabendo que ela engravidou, Judá viu nisso a oportunidade de se livrar dela e pede: olha, põe ela para fora porque nós vamos queimá-la. E ela manda alguém levar o seguinte recado: olha, o homem que fez isso comigo é o dono desse sinete e desse cordão e desse cajado, desse bastão. Quando ele olha aquilo, ele declara, queridos, graças a Deus que ele declarou isso. Ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. Bom, querido, Tamar tem 2 filhos, Perez e Zera. Eu quero dizer para você que Tamar entra para a genealogia de Jesus. E apesar dessa história fantástica, no sentido de que houve um caminho um pouco torto, houve um caminho diferente, mas tudo se cumpriu porque Tamar tinha que ter relação com um parente próximo do seu esposo que morreu. Isso acabou se cumprindo na vida de Judá. Judá se arrependeu, Judá corou de vergonha, Judá ali foi confrontado. Querido, essa passagem mostra para nós inúmeras coisas. Entre elas eu quero trazer à tona para nós uma. Nós precisamos honrar a nossa palavra. Nós precisamos ser fiéis a Deus e ser fiéis a Deus em tudo. Judá não foi fiel a Deus, ele foi corrigido pelo Senhor, mas ele foi alvo também da misericórdia de Deus através da vida de Tamar. Tamar podia ficar revoltada, frustrada, Tamar podia sucumbir, mas ela tomou uma atitude de fé, ela tomou uma atitude e retornou lá, e essa fé que Tamar teve de retornar e de dar continuidade, na verdade, foi a realização de uma justiça. E graças a Deus também que Judá se arrepende. Então, querido, eu digo para você que você possa viver uma fé viva, que se sacrifique pelo Senhor e que exerça justiça com os seus, cumpra os seus acordos. Não seja como Judá, seja como Tamar e busque a justiça do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a ti e toda a tua família, em nome de Jesus.